O assunto é agro, Mogi é agro. Olha só, tem programa de crédito do governo do estado de São Paulo, também tem o Rotas Rurais. Por isso, a gente trouxe o secretário de Abastecimento e Agricultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes para conversar aqui com a gente. Tudo isso e muito mais a partir de agora, que já está no ar. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Muito bem, voltamos aqui em nossa programação, mais uma vez em imagem e som. Então, para você que está no play da Rádio Guardiã, acompanhando aí pelo seu carro, que está conectado pelo Bluetooth, você também pode nos assistir em todas as plataformas digitais. 24 horas por dia, 7 dias por semana é a nossa programação na Rádio Guardiã aqui no Alto Tietê. Em alguns horários você também pode acompanhar as nossas entrevistas ao vivo, as nossas fontes, né? Tudo isso para mostrar para você o que está acontecendo nas 12 cidades do Alto Tietê e principalmente aqui em nossa cidade sede Mogi das Cruzes. Ó, aproveita, curtem aí as nossas redes sociais, tá bem aí na telinha do seu celular. No Instagram você pode seguir a gente no _Guardiã da Notícia. Aliás, outro dia eu vi uma pessoa falando assim, mas tem poucos seguidores a Guardiã da Notícia. É porque é tudo orgânico, viu, gente? Não tem nada comprado. Ali é gente que acompanha a nossa programação mesmo de verdade, que gosta do nosso conteúdo, que se sente aí bem informado. Felipe Almeida já está aqui conosco em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, secretário de Agricultura de Mogi das Cruzes. Eu que agradeço, Gabi, a oportunidade aí de falar um pouco sobre o nosso setor, sobre o nosso trabalho junto à Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi é agro? Sempre. As pessoas que às vezes acompanham falam assim, mas por que é agro, né? Por que Mogi é agro? Conta um pouquinho pra gente só desse setor agro. Tem um cinturão, perfeito, né, aqui no Alto Tietê e Mogi faz parte. Mogi tradicionalmente ainda é reconhecida como cinturão verde por conta do potencial produtivo que a gente tem, né? Mogi tem 720 quilômetros quadrados de território, de extensão, onde quase metade dele ainda é considerado zona rural. E, obviamente, onde tem a zona rural, existem os produtores, a região de Mogi extremamente tradicional na produção não só de hortaliças, como flores, frutas, cogumelo, né? Mogi ainda é líder nacional e, obviamente, estadual em algumas cadeias produtivas existentes aqui no nosso município. Aqui é a capital do caqui, né? É o nosso xodó, como a gente fala, né? Mogi é terra do caqui, mas também somos a terra do cogumelo, terra da néspera, né? Já fomos também bastante importantes no quesito de floricultura, especialmente aí hortênsias e orquídeas. Então, apesar dessa ampla expansão urbana que existe aí, né, Mogi deixou de ser interior, vamos falar assim, hoje já pertence à região metropolitana de São Paulo, mas apesar de tudo, a agricultura ainda tem uma excelente representatividade, principalmente no que diz respeito ao agronegócio como um todo, né? Não é só no quesito produção. Então nós temos indústrias, comércios voltados realmente para a atividade agrícola ou pecuária do nosso município e região. Então hoje, para você ter uma ideia, o agro ainda tem em torno aí de 10 a 12% do PIB do nosso município. Ou seja, é significativo ainda. Exatamente. Esse setor. Felipe, com as fortes chuvas que teve no início desse ano, né, o governo do estado lançou uma linha de créditos que vai contemplar produtores, enfim, o agronegócio num todo no estado de São Paulo. Mogi entrou nesse pacote e eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre essa linha de crédito para quem, inclusive, está nos assistindo. Perfeito. Então a gente teve, infelizmente, a ocorrência daquelas chuvas, né, extremamente extremas, né, sendo repetitivo, mas isso abalou não só o litoral, né, não só o litoral norte de São Paulo, a nossa região aqui que de certa forma está grudada, né, aqui com a questão do litoral. Nossos produtores, principalmente na região de várzea, né, a gente tem uma ampla área de várzea cortada aí justamente por conta da presença do rio Tietê. Essas áreas, obviamente, são as principais e as primeiras a serem impactadas aí pelas chuvas. Então a gente teve uma perda extremamente grande junto aos nossos produtores.
fizemos levantamentos, né? Isso até auxiliou o nosso prefeito Caio a emitir o decreto, né, de calamidade na época, para justamente a gente poder ter uma celeridade maior na decisão e tomadas de ações para a resolução, não só no meio rural, como no próprio meio urbano. Então, nós fomos atrás do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, tivemos uma agenda com ele, apresentamos esses levantamentos nossos, né? Foram alguns milhões de reais perdidos em poucas semanas para os nossos produtores, e aí ele se sentiu sensibilizado, entendeu a nossa causa. Então já havia sido estabelecido uma linha de crédito emergencial para o pessoal do litoral. Então agora, desde a semana passada, com a resolução do secretário, nós passamos, o município de Mogi passou a integrar o grupo de municípios que estão sendo contemplados por essa linha de crédito. São 3 milhões de reais, né? Estão sendo para todo o estado, né? Lembrando que não, na verdade não é todo o estado, são alguns municípios atingidos pelas chuvas, exatamente. Tá. Inicialmente foram os municípios do litoral, né? A Mogi foi lá, solicitou a participação junto a essa linha de crédito e assim o secretário prontamente nos atendeu. Então Mogi, né, os produtores de Mogi estão sendo contemplados também por essa linha de crédito, que é um montante de 3 milhões de reais, né, com uma série de especificidades, né? Aí já falando um pouco mais a fundo do como que o produtor acessa essa linha de crédito, né? Em parceria com o governo do estado, nós aqui em Mogi das Cruzes, nós temos uma sede regional da Secretaria de Agricultura do estado, que é o Escritório de Desenvolvimento Rural, onde lá nós temos a Casa da Agricultura de Mogi das Cruzes, onde será feito lá todo o enquadramento junto ao FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. É nada mais do que o Banco da Agricultura Familiar Estadual, vamos falar assim. Então, o produtor ele pode não só buscar um auxílio lá na nossa Secretaria Municipal, justamente para esse enquadramento que é feito lá no órgão estadual, mas se quiser, a Secretaria Municipal tem toda a condição de fazer esse filtro anterior, né? Justamente até ajudar o produtor a organizar essa documentação. E aí é só ele comparecer à Casa da Agricultura de Mogi das Cruzes para dar continuidade ao processo. E o que seria esse processo? Nada mais é do que um documento de enquadramento e um projeto técnico. Só para a gente bater esse documento para quem está acompanhando, é o DAF, né, que é uma declaração de aptidão ao PRONAF. Tem também o DAP, ou o Cadastro da Agricultura Familiar. O CAF, que é válida as duas últimas para este caso específico, que substituirão o DAF. Quem é agricultor, né, sabe o que a gente está falando. Isso, exatamente. Porque assim, apesar de ser um programa estadual, essa linha de crédito, o produtor, ele também, aquele produtor que é considerado dentro de uma lei federal um agricultor familiar, ele automaticamente, ele também se enquadra no FEAP, que já é o Banco da Agricultura Familiar Estadual, né? Então, na verdade, se o produtor ele já faz algum tipo de trabalho dentro do PRONAF, que é esse Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele automaticamente já está enquadrado a nível estadual dentro dessas políticas públicas também. Então, na verdade, uma coisa já mata a outra, né? Lembrando que tem um teto aí, né, de financiamento. Isso. Aí entrando, vamos falar um pouco mais aí, vou parecer até um agente financeiro aqui, falando um pouco, mas já para esclarecer o produtor, que é o que também a gente consegue lá na nossa secretaria, ou até mesmo a Casa da Agricultura de Mogi vai fazer, explanar e explicar para o produtor. O que é interessante, digamos assim, e por que é um crédito emergencial. Diferente de outras linhas de crédito, essa em especial, ela é juros zero. Então não tem nenhum juros dentro das parcelas que o produtor vai quitar ao longo do prazo. E qual é esse prazo, Gabi? Então são 72 meses para pagar
inclusos 12 meses de carência. Então, só para facilitar a conta, né? São 6 anos, né? 7 vezes 12, 72, são 72 meses para pagar. Se o produtor ainda achar necessário que ele precisa de um período de carência, ou seja, é uma gordurinha para ele começar a quitar a sua dívida junto ao banco, ele pode ter esses 12 meses, mas ele está incluso nos 72. Então, se ele tiver a carência de 12 meses, obviamente vão sobrar 60 meses de parcelas para ele pagar. O teto desse financiamento, até mesmo para que possa esse dinheiro, é um montante limitante de 3 milhões, para que ele possa atingir o máximo possível de produtores, existe um teto de R$50 mil por CPF, vamos falar assim, né? Ou por CNPJ de produtor rural, exatamente. Bom, mais informações vão até a Casa do Agricultor a ou Casa a da Agricultura, isso, a né? nossa Secretaria Municipal fica lá na antiga Cobal, hoje Mercado do Produtor, né? Na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, a tradicional Cobal, como eu falei, ou eles podem ir diretamente ao escritório da Secretaria da Agricultura do Estado, que fica ali na Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, número 35. Como referência, é um prédio de esquina entre a Câmara Municipal e o Fórum da nossa cidade. Muito bem, você que está acompanhando aqui na Guardiã da Notícia, Felipe Almeida, falando sobre agro aqui na cidade de Mogi. Ele é secretário da prefeitura. Secretário, o que é o endereçamento digital? Vamos lá, endereçamento digital. Isso faz parte também de um programa estadual, né? Então a Secretaria da Agricultura, ela tem um programa extremamente importante para os municípios que se chama Cidadania no Campo, Município Agro, onde debaixo desse guarda-chuva existem diversos projetos. Um deles é justamente o endereçamento digital. Mas por que isso? É uma problemática histórica dentro aí da zona rural, a questão do CEP, né? Então, a problemática de entrega, de correspondência, muitas das vezes o produtor rural ele tem a necessidade de um serviço público de emergência, como por exemplo um SAMU, ou até mesmo a infeliz ocorrência no quesito de segurança, né? A questão da segurança rural. Então, muitas vezes ele liga lá no 190 ou alguma coisa do tipo, e a questão do endereçamento, a referência para onde esse serviço público vai, é um pouco tanto confusa, né? Existe a necessidade de as estradas serem oficializadas para se ter realmente um CEP, né? Então, o governo do estado, para solucionar essa questão, fez uma parceria com o Google, onde o Google ele literalmente pegou o mapa mundi, né, inteiro, o mundo inteiro, e fracionou em micro quadradinhos, né, tipo uma batalha naval, vamos falar assim. Então hoje existe o endereçamento dentro do Google Maps, você consegue ter um endereço único, exclusivo, por exemplo, da sua residência, seja no meio urbano ou no meio rural, exclusivo seu e único para o mundo inteiro. Então, o que acontece? A partir dessa parceria, dentro da Secretaria da Agricultura, nós temos um levantamento das propriedades. Nós já temos um pouco mais de 1.100 propriedades levantadas, e agora, com esses endereçamentos, a ideia é entregar isso para os produtores, para que a partir desse código, né, que nada mais é do que um código que ele vai receber, ao invés dele, na hora de solicitar um serviço público, dizer que é na Estrada São José, no quilômetro 2, depois de uma porteira verde, perto de algumas palmeiras, esse tipo de coisa que a gente se localiza, acaba, né? Se localizando muito no meio rural, ele passando esse código que está sendo entregue para ele, literalmente o GPS, seja da viatura, seja da ambulância, né, ele cai literalmente cravado na porteira da propriedade do cidadão. Então a ideia inicial é entregar esse
esse endereço digital para que os diversos serviços públicos, sejam do nível estadual ou municipal, eles possam ser cada vez mais eficientes, até mesmo no quesito do time, né? No tempo. Às vezes é uma emergência, como eu falei, de segurança ou uma questão médica que precisa chegar rápido na propriedade, isso tende a facilitar bastante. Agora, para quem quiser, então, fazer esse cadastro, como é que funciona? Essas ações já foram lançadas, estão acontecendo? Perfeito. Mês passado nós tivemos o Festival da Colônia Japonesa, que também tem tudo a ver com agricultura. Então, junto lá no estande do Sindicato Rural, nós tivemos lá uma equipe já fazendo a promoção não só do programa, como a própria entrega para aqueles produtores ou cidadãos do meio rural que estiveram lá no evento, receberam seu endereçamento. Agora, a partir dessa data, qual que é a estratégia nossa para que isso realmente chegue ao produtor? Nada mais é do que uma campanha permanente que nós temos. Então, independente de data, o produtor rural ou o cidadão do meio rural, ele pode nos procurar lá na Secretaria Municipal de Agricultura, que a nossa equipe faz esse tipo de serviço, e em paralelo a isso, nós estamos usando a capilaridade das cooperativas e associações de bairro aqui de Mogi das Cruzes, né, para justamente facilitar também um pouco da localização, né, da locomoção dos nossos produtores. Ao invés deles virem até a cidade, nós estamos com diversos agendamentos em bairros, né, junto às associações. O dia inteiro essas equipes vão estar presentes em associações. Obviamente a nossa equipe não é grande para estar em todos os dias, mas temos diversas agendas em bairros para que a gente possa entregar então esse endereçamento para o produtor. Para quem precisar de mais informações, está no site da Prefeitura de Mogi? Temos tem um no telefone? site, temos o telefone da Secretaria da Agricultura, que ele pode buscar também, tanto a Secretaria Estadual quanto a Municipal, né? Então a Secretaria Estadual de Agricultura é 4798-1001 e a Secretaria Municipal de Agricultura é 4796-5600. Secretário Felipe Almeida, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Ó, Mogi é agro, viu, gente? Continue ligado em nossa programação, nosso Play 24 horas por dia, 7 dias por semana. A cada 30 minutos você é muito bem informado sobre as 12 cidades aqui do Alto Tietê. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.